Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVEJA, TV de Veja.com. E uma CPI que funciona de verdade. Nem parece coisa do Brasil. Mas há 2 meses, a CPI da Petrobras tem dado o que falar. É convocação de gente, é convocação de empreiteira, é convocação de gente envolvida no Petrolão, é convocação de gente que já teve passagem pelo Mensalão. E pode ser que venha por aí também a convocação de uma figura muito conhecida neste país. Qualquer criança que tenha mais de 7 anos já ouviu falar certamente em Luiz Inácio Lula da Silva. O requerimento já está lá e deve ser votado. E a CPI também faz malas para viajar para a capital moral deste país. Eu falo de Curitiba, onde acontece a Operação Lava Jato. De lá é o centro e se espalhou pelo Brasil. E hoje a minha conversa é com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Hugo Mota, ele que é do PMDB, de volta aqui aos estúdios de TV. Já tudo bem? Tudo bem, Joyce, um prazer estar aqui novamente. Quanto trabalho, hein, presidente? Estamos aí, lutado. Não tá fácil não, hein? Correndo uma agenda realmente muito tumultuada, porque a CPI nós já sabíamos que ela iria realmente ter essa agenda muito concorrida, mas acredito que estamos cumprindo o nosso papel, fazendo aquilo que o Congresso tem que fazer nesse momento difícil que o país enfrenta, e principalmente no combate à corrupção, de podermos estar ali passando a limpo essa história que infelizmente atingiu uma das nossas maiores empresas, esse escândalo envolvendo a Petrobras. Então, tem sido muito trabalho. Agora, presidente, vou começar aqui da grande curiosidade, né? Este Lula será ou não convocado? Tem requerimento lá, Onyx Lorenzoni, que já esteve aqui, inclusive, conversando comigo há alguns dias, apresentou esse pedido. Eu me lembro que na nossa primeira conversa aqui em TVEJA, eu questionei o senhor, o senhor não, né? Não combina, né? Não, você, por favor. Né? Eu questionei em relação às convocações, tanto do ex-presidente Lula quanto da presidente Dilma Rousseff. Você disse o seguinte: eu não tenho objeção a convocar ninguém. Quem tiver que falar vai ter que falar e ponto, acabou, né? E se a decisão for essa da CPI, serão convocados e ponto final. Há esse pedido. O senhor vai encaminhar para votação, vai encaminhar esse requerimento para votação ou vai pôr na gaveta? Olha, Joyce, nós temos o compromisso de podermos avançar nas investigações. A convocação do presidente Lula, pedida pelos deputados dos democratas, ela, na verdade, será pautada como todas as outras convocações. Nós não podemos, à frente de uma comissão parlamentar de inquérito, protegermos a quem quer que seja. A CPI tem mostrado isso com o seu trabalho. Nós temos aí convocado diversas pessoas, as pessoas que não podem ser convocadas para ir ao Congresso. Nós estamos tirando a CPI de Brasília e indo a Curitiba, como vamos fazer na próxima segunda-feira, para escutar as pessoas que estão presas lá e que não podem ir por força de um ato da mesa às dependências do Congresso Nacional. Então nós vamos manter esse mesmo posicionamento, porque nós entendemos que a sociedade brasileira espera nesse momento não é o protecionismo, principalmente o protecionismo político. A sociedade, ela cobra de nós uma política de resultados positivos que venham a punir as pessoas que realmente cometeram os delitos e prejudicaram a Petrobras. Ou seja, esse requerimento será votado. E se os deputados aprovarem, tudo indica que sim, porque a gente tem visto aí que os requerimentos têm sido aprovados, Lula será convocado a depor. Sem dúvida, a maioria da CPI, entendendo que o ex-presidente Lula deva ir à Comissão Parlamentar de Inquérito prestar esclarecimentos, nós faremos a oitiva sem nenhum problema. O que o presidente da CPI entende? Hugo Mota acredita que Lula pode contribuir para essa investigação? Tem muito o que dizer? Olha, Joyce, eu entendo que esse problema que vem se arrastando, nós temos aí uma CPI que ela vem de 2005 a 2015. São 10 anos em que a CPI está investigando. E muita coisa aconteceu nesse período. Nós temos aí um dos maiores escândalos de corrupção do mundo envolvendo a Petrobras. Então nós temos que, nesse momento, termos o compromisso de apurar. Nós entendemos que todas as oitivas já realizadas, as convocações feitas, foram convocações que contribuíram positivamente, principalmente quando as pessoas vão para a CPI com a disposição de falar, de responder aos deputados, de responder aos questionamentos, de poder expor realmente o que aconteceu quando essas pessoas ou ocupavam cargos ou eram representantes de empresas, enfim, que tiveram envolvidas nesse escândalo. Nós hoje não temos, digamos, uma digital do presidente Lula clara em todo esse processo. Ainda não foi ninguém lá dizer que negociou com o presidente Lula ou que, na verdade, teve alguma tratativa com ele sobre Petrobras. O que existe são ilações, e ilações elas servem para serem esclarecidas. E o que nós queremos deixar claro aqui é que nós não vamos proteger a quem quer que seja.
A CPI ela é soberana, a sua maioria deve ser respeitada e, em sendo o requerimento aprovado, nós iremos fazer, como estamos fazendo com todos os outros, marcar a oitiva e levar lá ou o ex-presidente Lula ou quem quer que seja para poder ajudar nessa investigação que nós pretendemos concluir de acordo com aquilo que a sociedade brasileira espera. Se comprometa, presidente. O senhor acha importante que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participe, seja convocado e fale com os membros da CPI? Joyce, cabe ao presidente pautar os requerimentos. Eu estou aqui assumindo o compromisso daquilo que eu posso fazer, que é pautar. Quem vota são os deputados que compõem a CPI. E os deputados, eles têm que ser respeitados em sua maioria. A minha vontade, ela não é exercida. Cabe a mim apenas pautar. Eu estou aqui dizendo que todos os requerimentos que forem dada entrada na Secretaria da CPI, nós iremos pautar, como esse requerimento do escorregando, ex-presidente Lula. Não estou escorregando. Eu não posso, muito difícil. Eu não posso aqui, falando francamente, dizer que o presidente Lula vai ser convocado. Eu seria irresponsável. Mas o que eu estou dizendo é, no andamento das investigações, o senhor está ouvindo muita gente. Né? As pessoas estão indo lá, são depoimentos, gente do céu, de 9, 10 horas, né? Eu fico até pensando aqui como é que há tanto pique, né? E entre uma manifestação e outra, ratos andando pelo meio da CPI, aquelas confusões que a gente está acompanhando. Mas é claro que o presidente da CPI tem um entendimento e um desejo até como parlamentar que representa uma fatia da população. Né? Este deputado acredita que é necessário para as investigações ouvir o ex-presidente? Olha, eu acho que todos aqueles que podem contribuir devem ser ouvidos. O presidente Lula participou contra o presidente, escolhendo o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, e de todos os diretores, porque eram escolhas políticas, como foi dito lá por esses ex-ocupantes dos cargos. Então, houve uma ingerência política à frente da empresa e acredito eu, aqui uma opinião própria minha, que isso foi um mal feito para a Petrobras. A Petrobras não pode funcionar como cabide de emprego político. A Petrobras tem que ter lá, à frente das diretorias e à frente da presidência, cargos técnicos. Então, eu acredito que todas as pessoas que participaram dessas indicações podem sim contribuir, principalmente para dizer o critério que foi a escolha de cada um para estar à frente das pastas, que infelizmente levaram aí a empresa a estar apresentando esse resultado tão negativo, com a perda gigantesca de dinheiro. A empresa regrediu, encolheu de tamanho, apesar de ser uma das empresas, segundo as análises internacionais, que tem a maior viabilidade entre as empresas de petróleo do mundo. Então, acredito que o presidente Lula pode sim contribuir com as investigações. É muito difícil, presidente, para os parlamentares lidar com essa coisa de convocar um ex-presidente, ou mesmo votar um requerimento, ou de discutir a convocação da presidente da República, porque eu vejo assim que sempre tem muita coisa de, vamos, né, cheio de dedos, eu falo com um parlamentar e falo com outro, todos têm muito desejo de ouvir essas figuras, porque são figuras que estão envolvidas direta ou indiretamente. Eu não estou dizendo aqui, olha, teve dolo, a presidente Dilma meteu a mão no jarro e roubou um monte de dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que as investigações mostram que esse governo está envolvido. Quais são as figuras? É a própria investigação que vai dizer, ou se teve dolo, se teve culpa, ou se não teve, também a investigação e a CPI faz parte disso. Mas é muito difícil, o senhor teme, o senhor sente uma certa pressão em relação a isso? Não, eu quando aceitei essa missão, eu fui para lá já imune a esse tipo de pressão, porque se eu tivesse, desde o início, reagido, mostrando alguma vulnerabilidade à pressão ou do governo ou das pessoas envolvidas, eu não teria condição de presidir a CPI. Quem analisa, quem acompanha de perto o nosso trabalho, tem visto que a CPI ela tem seguido retilínea, firme, forte, objetiva, transparente. Porque ninguém acreditava, né, presidente? E é assim que ela vai até o seu final, porque essa é a responsabilidade do presidente e foi para isso que eu fui escolhido e votado para estar ali. Então, nós vamos continuar com esse perfil. Agora, que as pressões existem, existem. E nós temos que, nesse momento, não só levarmos em consideração a pressão política ou a pressão pessoal de quem quer que seja. Nós temos que estar preocupados com a pressão da sociedade, que não aguenta mais ligar a televisão, abrir um site, assistir uma entrevista como essa, lhe acompanhar através das redes e ver escândalos de corrupção quase que diariamente, semanalmente, sendo levantados. Essa é a pressão que eu me preocupo e que eu tenho a obrigação de atender essas pessoas que estão esgotadas. O país vive uma crise econômica e aí altas quantidades de dinheiro, dinheiro para um lado, dinheiro para o outro, dinheiro no exterior, e o cidadão muitas vezes não tem condição nem de ter o mínimo para o sustento da sua família. Essas pessoas sim
têm que ser respeitadas e é essa pressão que eu cedo, que é a pressão da opinião pública que exige de nós um resultado positivo à frente da CPI da Petrobras. Imagino que no caso de Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público no país, a situação seja exatamente a mesma envolvendo o ex-presidente Lula, né? Também houve um pedido, o Paulinho da Força pediu para que ele fosse convocado, vai entrar no pacote aí de requerimentos, assim como o ex-presidente. Sem dúvida, Joyce, eu pude hoje, diante desses questionamentos sobre a convocação ou não do Procurador-Geral da República, do ex-presidente Lula, porque são pessoas emblemáticas, né? Um ex-presidente da República e o chefe do Ministério Público Federal, eu disse de maneira muito simples, a mesma folha que pede a convocação do Lula, a convocação do Janot e a convocação de diversas outras pessoas, para mim tem o mesmo peso, eu não posso tratar de maneira diferente porque eles são pessoas importantes. Eu sou um presidente que tenho que agir com imparcialidade e respeitar a maioria da CPI, aquilo que a maioria dos deputados que compõem a CPI escolher, nós vamos respeitar e vamos pautar os requerimentos. Então, os deputados é que irão decidir quem deve ir à CPI ou não deve ir. O que eu posso dizer é que nós não estamos protegendo ninguém, o nosso compromisso é com a investigação e defendo que todos aqueles que possam contribuir estejam lá. Nós não podemos, nesse momento, termos outro tratamento que não seja esse, até porque, repito, a sociedade cobra de nós esse comportamento. Bom, vocês estão fazendo as malas para ir para Curitiba, né? Eu disse aqui no começo dessa entrevista, a capital moral deste Brasil, que é onde se iniciou a Operação Lava Jato, onde está a Justiça Federal, comandada aí pelo juiz Sérgio Moro. Vocês vão ter trabalho, hein? Vão ter que estar com os ouvidos atentos, porque vão ouvir aí o seu André Vargas, conhecido como Bocão, no Paraná, muito conhecido como Bocão no Paraná, vai ter o Argolo no meio do pacote, vai ter o Fernando Baiano no meio do pacote, que é do PMDB, né? Muita gente fica, mas será que por ser do PMDB, ou indicado como lobista do PMDB, né? Não especificamente do PMDB, será que vão ouvir com jeitinho ou será que vão ouvir com dureza? Quer dizer, vocês vão ter aí bastante trabalho, serão 2 dias em média para ouvir. 2 dias nós vamos fazer um esforço concentrado. Deveremos ouvir 7 pessoas na segunda e 6 pessoas na terça. Temos ainda 3 pessoas que se encontram lá em Curitiba, presas por força de decisão judicial e esperamos que essas pessoas possam contribuir. Esse esforço feito pela CPI de ir a Curitiba ouvir é uma demonstração de que nós temos o compromisso com a investigação. Muito se falava, estão protegendo o operador do partido tal, não vão ouvir empreiteiros. E eu dizia desde o início que o nosso compromisso é com a investigação e nada melhor do que o tempo e o nosso trabalho para mostrar, principalmente, a seriedade e o compromisso que nós estamos tendo com a elucidação desse caso envolvendo corrupção na Petrobras. Como é que vai funcionar em Curitiba? Vocês vão ouvi-los na Justiça Federal mesmo? Já combinaram isso com os procuradores, com o juiz? O que o juiz autorizou para que vocês possam fazer esse trabalho? Porque havia uma possibilidade até de todos serem levados para a Assembleia Legislativa, para o plenarinho da Assembleia, mas parece que não vai ser bem assim, né? Como é que vai funcionar essa tramitação? Não, por decisão nossa, o Paraná vive também um problema lá local de greve de professor, um clima realmente muito tenso. Eu não posso, já diante de tanto problema que a CPI tem, misturar com outro problema. Então, nós decidimos fazer no auditório da Justiça Federal, que é quem está tratando o caso, um auditório com condição de receber. Vamos fazer as oitivas abertas à imprensa. Nós temos o interesse de que o Brasil possa acompanhar o nosso trabalho lá em Curitiba e, sem dúvida alguma, podermos aí evoluir positivamente. Nós íamos nos dias 14 e 15, mas o auditório estaria ocupado, tivemos que antecipar e estaremos lá nos dias 11 e 12 agora de maio, cumprindo essa obrigação que é de ouvir essas pessoas que estão envolvidas também nesse escândalo de corrupção envolvendo a Petrobras. Vocês têm feito a coleta aí desses depoimentos de uma forma assim muito extensa. Eu citei aqui, são 8, 9 horas. Em 2 dias vai dar, presidente, porque essa gente tem muito o que falar, né? Por exemplo, o deputado André Vargas, né? Já não é mais parlamentar, está atrás das grades, foi do PT, era um homem apontado, inclusive, para ser o presidente da Câmara, né? Você vê como a história muda, né? Hoje o presidente é Eduardo Cunha, mas ele nadava de braçada, era ali um homem que crescia e aparecia dentro da Câmara dos Deputados. O senhor acha que é possível ouvir em 2 dias? E se não for, vai dar uma esticadinha? Olha, nós temos lá o compromisso de ouvir a todos. Eu estabeleci essa data de 2 dias, porque também, se nós deixarmos o prazo muito aberto, nós vamos passar o mês lá em Curitiba e isso não é produtivo para a CPI.
Então, nós estabelecemos esses 2 dias, em sendo necessário estender até a quarta-feira, nós estenderemos sem nenhum problema, mas que, na verdade, nós queremos poder, esta semana, cumprirmos esse cronograma já pré-estabelecido, até porque a CPI precisa ouvir mais pessoas, a CPI já tem reunião deliberativa marcada para a próxima quinta-feira. Enfim, nós precisamos, na verdade, dar celeridade, porque a CPI ela tem prazo e precisa apresentar o seu resultado, e que espero eu e tenho certeza que será um resultado positivo para ir ao encontro daquilo que a sociedade espera. E os depoimentos que são depoimentos contraditórios? E as mentiras, por exemplo, né? O seu Vacari. O seu Vacari mentiu feito doido, né? Na CPI, aliás, conseguiu, né, uma autorização judicial para mentir. Estou aqui, né, com a cara lavada e com autorização para mentir. Foi muito engraçado, assim, quando eu vi, inclusive, a interpelação do deputado Onyx Lorenzoni, dizendo, mas você está mentindo, camarada, tá na cara. Se você não tivesse uma autorização para mentir, você ia preso, porque CPI tem poder de polícia. Mas teve muita gente que repetiu algumas coisas que foram ditas em depoimento à justiça e que deram algumas informações também a mais na CPI. Mas são informações contraditórias. Quando é que vem as acariações, presidente? Olha, já existem lá vários pedidos para que as acariações sejam realizadas, mas nós tínhamos também o limite de que nós só poderíamos apreciar esses requerimentos de acariação quando as pessoas tivessem vindo a primeira vez à CPI. Então, foram muitas informações contraditórias, principalmente nos depoimentos do senhor Pedro Barusco e do senhor Vacari. O senhor Renato Duque ficou calado, não contribuiu, não respondeu a nenhuma pergunta. E nós esperamos agora, depois de concluirmos todas essas oitivas de Curitiba, na outra semana, dos empreiteiros que obtiveram do Supremo Tribunal Federal a autorização para ficarem em prisão domiciliar. Então, essas pessoas irão ao Congresso Nacional prestar depoimentos para, a partir daí, fecharmos esse ciclo de oitivas, dos primeiros depoimentos, e, a partir daí, evoluirmos para as acariações, porque essas informações que foram divergentes, elas precisam ser esclarecidas e, acima de tudo, a CPI precisa saber com quem está a verdade. E aí, isso só é possível através de acariação, que eu acredito que deverá acontecer aí no final do mês de maio e início do mês de junho. Essas acariações já devem começar a acontecer para que a gente possa ir, aos poucos, esclarecendo para que isso possa contribuir com a elaboração do relatório final da CPI. Então, já temos empreiteiros na semana que vem e, na sequência, o encaminhamento das acariações. Isso. As subrelatorias também estão trabalhando. Nós temos aí tido diversas oitivas realizadas pelos subrelatores. Nós demos o poder dos subrelatores poderem realizar essas oitivas, porque como nós temos um caso extenso envolvendo diversas áreas, pessoas que não têm assim tanta importância no noticiário, que não são pessoas tão conhecidas, mas que tiveram participação no processo da Petrobras, estão sendo ouvidas. Hoje mesmo foi ouvido o diretor da SET Brasil, o senhor Luiz Eduardo, que pôde ir lá também dar as suas explicações. Então, nós temos procurado agir em vários flancos para que a gente possa fechar toda essa cadeia que é necessário ser fechada para que a gente possa, sem dúvida alguma, evoluir positivamente com as informações que são importantes na elaboração desse relatório. Então, nós vamos ter agora esse final das oitivas dos subrelatores também, para que a gente evolua para as acariações e podermos evoluir aí já no final do mês de junho, para que a gente possa positivamente conseguir chegarmos aí ao final dos trabalhos da CPI, tendo ouvido todas aquelas pessoas importantes e que necessitam ser ouvidas. Agora vai ter uma prorrogação, né? Isso já é esperado, porque é muita gente para se ouvir e é o que está no olho do furacão, é justamente a Operação Lava Jato e a CPI da Petrobras, é natural. Nós fizemos 3 sessões deliberativas apenas e aprovamos quase 300 requerimentos, um esforço feito por nós e ali sempre pregando o acordo sobre aquelas pessoas que não podem deixar de vir à CPI, e eu fui já questionado várias vezes, mas quando é que vai ter outra sessão deliberativa? Eu digo, olha, não teve ainda, não foi por outro motivo, foi porque nós não conseguimos ainda cumprir nem o cronograma dos requerimentos que nós aprovamos. Então, nós temos que ter a responsabilidade de aprovar requerimentos novos a partir do momento que a gente consiga dar vazão ao que foi aprovado. Senão, você vai ter lá um calhamaço de requerimentos aprovados e a CPI sem conseguir ouvir pela quantidade de gente. Então, nós temos que ter essa responsabilidade, mas esse esforço que nós estamos fazendo de ir a Curitiba, de chamar 2, 3, 4 pessoas em um dia para depor, é um esforço para mostrar ao Brasil que nós vamos ouvir a todos, doa quem doer. Agora, vocês já conseguiram ter acesso aos documentos sigilosos
da Operação Lava Jato, havia aí uma decisão já da Justiça para que a CPI tivesse acesso a esses documentos. Até então, vocês não conseguiam, agora já há um sistema compartilhado. Vocês já estão lá olhando tudo, estudando tudo. Isso fez com que a CPI pudesse evoluir. Como é que está isso, presidente? Olha, nós temos o compartilhamento primeiro das informações das outras CPIs. A CPI que aconteceu no Senado e a CPMI, que foi entre o Senado e a Câmara. Então, essas informações já foram compartilhadas por parte do presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, e as informações que estão no âmbito da operação da Justiça Federal em Curitiba pelo senhor Sérgio Moro. Nós mandamos uma comissão de deputados a Curitiba fazer esse pedido pessoalmente para que o juiz possa compartilhar o quanto antes esses dados, porque eles são fundamentais na investigação e, a partir daí, podermos fazer essa análise. Essa semana também chegou lá as atas do Conselho de Administração da Petrobras entre 2005 e 2015, os áudios que não foram destruídos, porque depois que a Operação Lava Jato foi desencadeada, alguns áudios foram preservados, o regimento interno também da Petrobras, que prevê essa destruição desses áudios e vídeos, que na nossa avaliação é um absurdo, a empresa pública precisa ter transparência. É muito estranho isso, no mínimo questionável. Não vejo motivo plausível para que esses áudios sejam destruídos, mas eles mandaram lá o regimento que acoberta essa decisão e os deputados estão lá tendo a oportunidade de analisar e acredito eu que todo esse compartilhamento ele tem sido positivo, principalmente para que a CPI possa avançar naquilo que a gente espera. Conversando aqui com o presidente da CPI da Petrobras, é o deputado Hugo Mota, ele é do PMDB. A gente está falando aqui um pouquinho, sobre o quanto a CPI avançou. São 2 meses só de trabalho e a gente vê aí no noticiário todo dia uma notícia nova envolvendo a Comissão Parlamentar de Inquérito que faz as malas agora para ouvir esses presos que estão em Curitiba. Daqui a pouquinho vai ter cariação também. Agora, vocês estiveram, presidente, recentemente no Rio de Janeiro. Na sede da Petrobras, inclusive conversaram aí com o próprio presidente da estatal. Me chamou muito a atenção os dados que vocês conseguiram em relação às decisões. E aí, é incompetência? É incompetência, mas também é má-fé. São decisões que foram tomadas e que afetaram diretamente o bolso da Petrobras e, como consequência, o seu bolso, o meu bolso, que são as decisões de não aumentar o preço do combustível, gasolina e diesel. Só em 2014, inclusive eu fiz um vídeo aqui em relação a isso, foram 10 bilhões de reais. Então, preste atenção. Veio lá uma confissão de culpa da Petrobras, que a gente não sabe se esse valor está num patamar inclusive, correto esse valor ou não. não estava no balanço, né? Esse valor exatamente. Não estava no balanço. Então, assim, o valor da corrupção, 6 bilhões. Pois muito bem. Muita gente diz que esse valor aí é um valor que, na verdade, está fora da realidade, que a corrupção tirou muito mais da Petrobras. Isso é a investigação que vai dizer. E aí, uma decisão de má-fé, quem está dizendo sou eu, não é o presidente, mas eu estou dizendo, de má-fé, tomada contra a estatal e a favor de um projeto de poder, dá num único ano 10 bilhões de reais de prejuízo. Isso não está no balanço. Agora, isso só em 2014. A estimativa é que de 2005 para cá o prejuízo foi muito maior. Olha, por incrível que pareça, o senhor Paulo Roberto Costa, que esteve na CPI esta semana, ele disse que, enquanto diretor, defendeu várias vezes esse reajuste e que o impacto anunciado por corrupção é 10% daquilo que essa decisão de congelar o preço dos combustíveis acarretou de prejuízo à empresa. Ele calcula que no período em que esteve lá na Petrobras, esse impacto foi de mais de 60 bilhões de reais, essa decisão de congelar o preço dos combustíveis. Então, nós vemos que foi realmente uma decisão que prejudicou a empresa, principalmente forçando a empresa a se endividar ainda mais para dar conta dos investimentos que são recorrentemente necessários serem feitos, principalmente investimentos nas refinarias, na prospecção do próprio pré-sal. Ou seja, a Petrobras ela tem se endividado e no momento em que a empresa precisa ter receita, o governo tomou essas decisões. Então foram decisões que realmente prejudicaram a empresa e tiveram aí um papel importante para que a Petrobras pudesse estar apresentando o resultado que está apresentando hoje, que é um resultado muito aquém daquilo que a Petrobras poderia estar apresentando. Então, repito, essa ingerência política na empresa, ela prejudicou de forma substancial essa que é uma das nossas maiores empresas tão importantes para a nossa economia. Então, nós temos aqui que fazer, ao final do trabalho da CPI, também um registro de que a Petrobras precisa estar livre de indicações políticas. A Petrobras precisa obedecer o critério de indicações técnicas. É uma empresa que precisa, na verdade,
ter ali à frente das suas pastas profissionais que estejam comprometidos com o bom funcionamento, com a saúde financeira da empresa, porque a Petrobras estando bem é um bom indicativo para que a economia do país esteja bem, e a economia estando bem, os brasileiros e brasileiras também estarão bem. Então, foram decisões tomadas que, sem dúvida alguma, causaram um grande prejuízo para a empresa. Cada gaveta é um esqueleto, né, presidente? Impressionante. Nós temos aí encontrado, no âmbito dessa investigação, diversos assuntos que não estavam antes descobertos, ou seja, eram assuntos tratados de forma sigilosa, de maneira interna, e quando eu questionei na reunião lá com os diretores da Petrobras o impacto dessa decisão no balanço, primeiro eu tive a surpresa de que essa decisão não está no balanço, porque eles têm a justificativa de que o balanço ele é contábil, só pode ser contabilizado aquilo que a empresa teve ou de prejuízo ou que passou nos caixas da empresa, onde a empresa investiu errado. Aquilo que a empresa deixou de ganhar, eles não contabilizam. Diz que isso entra no balanço econômico, que, no meu ver, é outro absurdo, porque isso vem também para maquiar esses dados. Então, nós temos que ter, na verdade, a responsabilidade de, nesse momento, deixarmos as coisas muito transparentes para evitar que elas voltem a acontecer. Nós não podemos ver a Petrobras voltar a ser vítima de decisões como essa. Esse é o papel que eu acho que a CPI também tem que ter. Nós temos, Joyce, não só que se preocupar em punirmos os culpados, porque isso é importante. Eles desviaram dinheiro público, eles assaltaram os cofres da empresa. Agora, nós temos que ter como pano de fundo desse trabalho todo, que tem aí tomado várias horas dos parlamentares que acompanham a CPI, a preocupação com a recuperação da empresa. A Petrobras é patrimônio nosso, a Petrobras já foi orgulho do povo brasileiro. Ela precisa voltar a apresentar esses resultados e para que isso aconteça, sem dúvida alguma, nós temos que afastar indicações políticas e livrarmos a empresa de todo e qualquer tipo de corrupção, porque com isso e com a capacidade que ela tem de prospectar petróleo, é uma empresa gigantesca, importante para a nossa economia, que sendo bem administrada, sem dúvida alguma, tem muito a contribuir com o nosso país. Estou conversando com o presidente da CPI da Petrobras, deputado Hugo Mota, ele que é do PMDB, e a gente falou aí sobre os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Em instantes, a gente volta e o assunto é pura política.